Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Rô Cassiano Beck, seja bem-vindo e hoje nós estaremos meditando sobre os dons espirituais. Cremos que Deus tem a liberdade de trabalhar da forma que quer, quando quer, sem pedir permissão para o homem. Porém, o que nós temos visto nos últimos tempos, né, nas igrejas, é a manifestação da carne implicada ou tentando se basear em textos bíblicos, alegando que são movimentos do Espírito. Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1, nos diz assim: segui a caridade e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Somente até aqui, por enquanto. Nós vemos aqui Paulo alertando para os dons espirituais. Quando a gente buscar os dons espirituais, mais do que de falar de línguas estranhas, sim, de profetizar. Mas quando a gente ouve hoje tantos que se julguem profetas, pegam o microfone dentro das igrejas, nos púlpitos, começam a falar tantas as coisas, como nós discernimos se é da parte de Deus ou da parte de homem. Uma vez um pastor muito sábio, muito inteligente, nos colocou nessa forma que Deus não é um Deus que cria confusão. Se alguém pega o microfone em cima de um púlpito e quando você ouve aquela voz te deixa incomodado, fique atento. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai falar A e fazer B. Ou fazer B e inverter as situações. Então, o primeiro ponto aí, se você não sentir paz no seu coração quando aquele homem, quando aquela mulher pegar no microfone, é um sinal de que Deus não possa estar neste, como diz os pentecostais, neste movimento, mas nessa revelação, possível revelação. A segunda coisa que eu vejo que Paulo nos diz que quando alguém profetiza para edificação. Não vem alguém que conheça a minha vida, pega e fala, começa a profetizar para mim. Isso não é profetização. Isso é revelação ou tentando lavar roupa suja, ou tentar me intimidar, ou tentar me constranger. Mas quando é profecia, primeiramente é uma pessoa que não conhece da sua vida e vem e te traz algo da parte de Deus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala no versículo 3, depois da edificação, chama exortação. Ou seja, o profeta, quando traz a revelação, ele não vem para pegar e passar a mão nas nossas cabeças. Ele vem trazer uma palavra de correção. Então aí já começamos a eliminar um monte de homens e de mulheres que provavelmente você que está assistindo esse vídeo ou irá assistir vai estar pensando em alguns nomes. Mas é isso mesmo. Eu quero te trazer a reflexão, a meditação de com que voz que nós temos ouvido. Os evangelhos vão falar que a ovelha conhece o seu pastor. E Jesus se revela como um bom pastor. E quando a gente ouve vozes diferentes, vozes que não vêm da parte de Deus, com certeza são lobos e salteadores.
tentando roubar do rebanho do nosso Senhor. E nós precisamos ficar atentos nesses últimos dias. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos cristos. E se pudesse enganar, enganava até os do céu. Aqueles que são santos, aqueles que são salvos. Então, irmãos, a gente precisa estarmos atentos com que tipo de pessoas nós estamos nos envolvendo dentro da igreja, que tipo de evangelho nós estamos ouvindo dentro das igrejas. E aqui, o alerta que o apóstolo Paulo faz consolação. Traz a consolação, ou seja, o profeta ele vai te trazer a mensagem, ele vai te trazer o motivo da mensagem e vai te trazer a correção e a consolação. Deus não vai te deixar no meio da tempestade, destruir seu barquinho e deixar você lá na farela. Não. Nós vemos que os profetas dos últimos dias têm feito isso, mas Deus nunca agiu dessa forma. Deus sempre usou homens e mulheres com o intuito de que os homens perdidos, as ovelhas perdidas, se chegassem perto dele e continuassem a caminhada. Nunca a gente vê a narrativa bíblica que Deus usava os profetas para afastar o povo dele, da proximidade dele. Por causa do pecado do povo, o povo talvez agia ou entendia dessa forma, mas quando se consertava, nós vemos que o errante era o próprio povo mesmo. O povo que estava distante da presença de Deus. No capítulo 12, Paulo nos ensina sobre os dons espirituais a partir do versículo 1 até o versículo 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mundos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo próprio Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E aos outros, a operação de maravilhas, e aos outros de profecia, e a outros, o dom de discernimento do Espírito, e aos outros, a variedade de línguas, e aos outros, a interpretação das línguas. Mas um só é o Espírito, opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, só corpo, assim é Cristo também. Amém? Paulo aqui, capítulo 12, nos ensinando que acerca dos dons espirituais não sejamos ignorantes, porque Deus age conforme Ele quer e não conforme nós queremos. Mas, porém, quando nós somos doutrinados, ensinados da forma errada, achamos que o errado é certo. E, na verdade, Paulo fala que não sejais ignorantes, ou seja, não agimos como os gentios, que antes adoravam ídolos mudos. Mas agora nós somos salvos. Significa que nós temos um Deus que fala. E se quando a gente não concorda com alguma coisa dentro da nossa igreja, nós temos que procurar
o Deus que responde em oração, em jejum, que Ele há de nos revelar todas as coisas. E que nós vemos hoje em muitas igrejas, muitos crentes acomodados com a situação, acomodados com a sua fé, ouvem qualquer coisa, dão glória a Deus por qualquer coisa e na verdade não sabem se estão se edificando, se estão glorificando a Deus, estão indo lá por mera religiosidade, por mero, como se estivesse indo para um lugar, bater ponto, uma bela, simplesmente cumprindo um ritual. E Deus, muitas vezes esperando de nós, nosso coração sincero em adorar, em glorificar, em buscar a sua face. Aí Ele está lá no céu com aquela expectativa, 1 hora de culto nada, 2 horas de culto nada, a gente entra e sai da igreja da mesma forma. E a nossa fé vai se esfriando, porque a gente começa a olhar as coisas do mundo dentro da igreja. A nossa expectativa é que a igreja fosse algo diferente e na verdade não se tornou mais algo diferente, mas se parece com um clube, com uma baladinha, com uma danceteria. Então nós começamos a achar que dentro da igreja e no mundo não há diferença e começa a ansiar e a desejar um mundo novamente, porque a única diferença é que algumas coisas não pratica dentro da igreja, mas pelo andar das coisas não vai demorar muito para estar acontecendo. Mas a palavra de Deus ainda continua fiel. A palavra de Deus ainda busca verdadeiros adoradores. A Bíblia fala que Deus procura nessa terra adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando a gente fica iludido com algumas coisas e não procura da parte de Deus, e quando nós somos confrontados com algumas coisas, nós achamos que aquele irmão, que aquela irmã estão querendo nos derrubar, o nosso mal, e na verdade não. Eles estão querendo apontar o caminho da salvação, o caminho reto, o caminho santo, ao qual nos vai chegar a Deus. E é por isso que nós temos que estar em constante comunhão para com Deus, lendo a Bíblia, orando, para que a gente não venha a ser enganados. Porque a Bíblia é bem clara quando diz: nem todos dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos que os invocar sejam feitos filhos de Deus, salvos, mas nem todos conseguem, porque cada um tem buscado a Deus de uma forma que lhe agrada, não que a gente vá atrás de Deus buscando agradar a Deus. Então, por isso que nós temos que avaliar a nossa vida espiritual constantemente. E que a gente não venha desprezar os dons de Deus, mas que a gente venha fazer a avaliação sincera para com Deus. Dom de línguas, dom de profetizar, dom de ensinar, dom de exortar, todos são válidos. Mas nós temos que tomar cuidado com os homens e com as mulheres que no dia de hoje se dizem profetisas, profetas, apóstolos, porque muitas vezes são lobos nos conduzindo para um matadouro. Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa edificar a vossa fé e que nesses dias maus a gente venha estar sempre perto da presença do nosso Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.